Bom, mas agora a gente vai falar de um assunto que com certeza vai atingir muita gente aqui no estado. O governo federal determinou o fechamento de todas as unidades da Defensoria Pública da União no interior. Defensoria Pública presta assessoria jurídica para quem não tem condições de pagar por um advogado. E o Juliano Castro está de volta porque uma das cidades onde vai acontecer esse fechamento é lá em Santa Maria, né, Juliano? Bom dia mais uma vez. Oi, Daniela, bom dia mais uma vez para você. Estava ouvindo você falar aí e a gente fica pensando assim, quanta gente vai ser afetada mesmo, né? E não é só aqui em Santa Maria, não. Como a Daniela falou aí, gente, são outros 5 municípios, ao todo, então, 6 aqui no interior do Rio Grande do Sul. Vamos às cidades: Uruguaiana, Bagé, Rio Grande, Pelotas e também a cidade de Canoas, na região metropolitana. E por que isso vai acontecer? É que, de acordo com o governo federal, são cerca de 800 funcionários, esses servidores federais, que estão cedidos para as defensorias e que, a partir do dia 27 de julho, eles devem voltar para suas unidades de origem, seja Porto Alegre ou seja a capital federal lá em Brasília. Mas, claro, a gente te faço o convite para a gente pensar, fazer um exercício de pensar quanta gente vai ser afetada com essa situação aí, principalmente quem depende, porque a gente não fala nem precisa, depende dessas unidades aqui no interior do Rio Grande do Sul. Pensando nisso, a repórter Luísa Larroca, lá em Pelotas, explica um pouco mais pra gente agora na reportagem e também conta alguns desses casos para você. Olha só. A Denise ficou desempregada. Precisa retirar um dinheiro que ficou retido no Fundo de Garantia e a Caixa Econômica Federal negou. Para conseguir reaver o valor, vai ter que pedir na Justiça. Por isso, procurou a Defensoria Pública da União. Até conversei com 2 ou 3 advogados, mas não é um montante tão elevado e eles querem 30% em cima do valor. Então, como eu quero essa importância até sair a minha aposentadoria, não ia solucionar para mim. Então, por isso que eu vim procurar um recurso na Defensoria. Ano passado, foram instaurados 1.500 procedimentos aqui na Defensoria Pública da União em Pelotas. Se a unidade for fechada, a população vai ficar sem esse atendimento. 60% dos serviços são para a área de previdência social, como aposentadorias, fundo de garantia, auxílio-doença. 25% são para a saúde, como tratamentos para o câncer, pedidos de remédios. E os outros 15% são para a habitação, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Infelizmente, esse é o quadro que nós temos. Provavelmente os processos que já estão em andamento vão continuar tendo acompanhamento da Defensoria, talvez por teletrabalho, talvez por uma outra unidade, pela unidade da capital, mas novos processos certamente não serão instaurados. No país, a instituição está em menos de 30% dos municípios que têm Justiça Federal. Com o fechamento das unidades no interior, essa porcentagem vai cair para menos de 10%. Isso significa que mais de 28 milhões de pessoas de baixa renda vão ficar sem acesso gratuito à Justiça Federal. Pois é, como a gente falou agora, e a nossa repórter Luísa Larroca também disse aí, são muitas pessoas que vão ser afetadas. O que o governo federal diz dessa situação toda? Que são esses 800, certamente 828 servidores que devem voltar para suas bases, devem voltar ou para Porto Alegre ou para Brasília. Eu te convido também para a gente entender um pouco mais sobre esse caso aqui. A Defensoria Pública da União, ela está tentando reverter essa situação politicamente. Eles conseguiram uma suspensão no Ministério da Economia que deu 6 meses para devolver esses servidores. E esse prazo termina na próxima semana, dia 27 de julho, e aí o atendimento vai ser restrito somente aí em Porto Alegre, viu, Daniela? E aí quem está no interior do estado vai ter que se deslocar e a gente não sabe como as pessoas de baixa renda vão fazer, como a gente viu aí na reportagem, né? Situação, né, Juliano? Obrigada aí pelas informações. Em seguida a gente volta a conversar.